pela sua TV Nova, TV Cultura. Coisa boa ter você aqui acompanhando o Vivendo Bem. Eita, coisa boa, viu, minha gente? Olha só, vou convidar você que está aí para ficar mais pertinho da gente. Dani, como? Acesse aí nossas redes sociais, tá? Se conecta pelo nosso Instagram, @TV Nova Nordeste. Acompanha a nossa live que está rolando agora lá no Facebook, que é pelo facebook.com/TV Nova Nordeste, e baixa também o nosso aplicativo N2, tá? Olha só, a gente está recebendo hoje aqui o doutor João Gabriel, ele que é neurologista, e a gente vai estar falando um pouco hoje sobre Alzheimer. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Sempre bom receber você aqui, viu? Está numa correria, tem reunião já já, mas disse, Dani, eu vou porque o tema é muito importante. Com certeza. Né? Eu estou também com a pedagoga, Jogemima Mesquita, ela que está vindo aqui pela primeira vez. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor Gabriel. Boa tarde, Dani. Boa tarde, todos os ouvintes. Sem dúvida, o Alzheimer é um tema de relevância e necessário para discutirmos de um modo afetivo essa temática. A senhora está sempre indo, né, nos programas, falando sobre esse tema, justamente porque é um tema importante que vem afetando muito, né, a população, os idosos. Se, na verdade, quando está declarado, né, que esse idoso, qualquer pessoa que tenha Alzheimer, não podemos perder tempo. É hora de ativarmos, de fato, essas funções cognitivas para que a gente tente resgatar não apenas o movimento do retorno dessa memória, mas, principalmente, o desejo de vida. Porque esse cérebro ele precisa entender que ainda é vivo e que precisa de estímulos significativos para poder construir memórias. E só há memórias se houver atenção. Então, atenção, memória e aprendizagem são componentes que dialogam no processo da reabilitação e da estimulação do Alzheimer. Verdade. Quando eu falei que iria trazer o tema Alzheimer para cá, muitas pessoas falaram, eu tenho um caso da minha família, eu tenho uma tia, eu tenho uma vizinha, minha namorada, a avó dela também tem. Então, assim, eu queria saber estatísticas, doutor João Gabriel, como é que está aqui no Brasil? Tem uma porcentagem já? Sim, Dani. Hoje, no Brasil, estima-se em torno de 55 mil novos casos por ano. Tá? Estima-se que algo em torno de 7,5% a 8% da população acima de 65 anos de idade apresentem doença de Alzheimer. Outro dado também é que haja hoje no Brasil algo em torno de 1.200.000 a 1.400.000 pacientes com Alzheimer em todo o Brasil. Então, é uma doença extremamente prevalente. Jogemima, dados que vem crescendo, né? Vem crescendo e a tendência, na verdade, são esses dados, né, evoluírem, né? Porque existem situações que a gente pode pontuar aqui da qualidade de vida, de ativar esses cérebros com estímulos significativos, para a gente retardar, de fato, a perda dessa memória. Porque quando a gente está falando de estimulação cognitiva e da reabilitação cognitiva, o Alzheimer não tem ainda cura, não é? Mas a gente trabalha com possibilidades para retardar, né, essa perda dessa memória. Então, realmente, a tendência é aumentar essa estatística, nesse sentido. Só. Ela já vai falar do trabalho dela como pedagoga, né? Como é que essa profissão entra aí nesse tratamento. Mas, doutor João, para quem está em casa que não sabe o que é Alzheimer, que ouve falar, mas não sabe assim, as características, como é que a gente explica? Bem, é um pouco complexo, né? Mas, via de regra, o Alzheimer, eu gosto muito de dividir, como é dividido em 4 fases. Teria a fase inicial, a pré-clínica, a fase moderada, a fase grave, certo? Na fase pré-clínica, seriam aqueles esquecimentos que todo mundo tem. Então, muita gente esquece uma chave ali, esquece um fogo ligado. Essa fase, quando se é muito persistente esse esquecimento, isso pode ou não levar a uma doença de Alzheimer. Isso é o grosso no consultório, é quando chega vários pacientes que acham que está esquecendo demais. Mas o que chama a atenção para a gente, que provavelmente é um Alzheimer, quando isso começa a prejudicar a qualidade de vida do paciente, começa a ter alteração comportamental, ou seja, o paciente começa a ter uma mudança na personificação dela, e começa a ter alguns problemas com
pagamento de conta, troco de dinheiro, começa a se perder. Então, sempre vai para o trabalho, pegou uma rota diferente, se perdeu. Então, isso começa a chamar a nossa atenção de que realmente há uma doença e que possivelmente pode ser Alzheimer. Geralmente a gente utiliza o termo declínio cognitivo ou demência. Existem vários tipos de demência. Alzheimer é 2/3 da quantidade de demência. Então, o moderado, falando de uma forma em geral e bem resumida, é quando o paciente começa a não reconhecer os amigos e os familiares. Tá? Pode ter alucinações, pode ter paranoia e ter outras coisas. E o grave é quando o paciente realmente perde completamente o controle de si, dorme bastante, não tem controle do esfíncter urinário, praticamente tem dificuldade de se comunicar, de entender. Então, basicamente, seriam isso. É bom ficar atento, né, Josemima, porque dá para confundir. E, assim, essa questão de começar a esquecer ali os parentes, eu acho que é a característica principal, né? O início, quando você olha e diz, não, realmente tem algo errado. Perfeito, né? O ser humano ele vai dando os sinais de esquecimento, né? Então, como o doutor Gabriel falou, se esses esquecimentos não estão comprometendo as atividades diárias, perfeito, mas se eles passam a comprometer, aí já é o primeiro sinal de alerta. E é interessante, se esses sinais de alerta permanecem de uma forma mais, com bastante evolução, é importante que as pessoas da família não percam tempo, vamos fazer a intervenção, vamos estudar sobre a doença Alzheimer e vamos também acolher essa pessoa do ponto de vista da afetividade, da paciência, porque o Alzheimer é um sofrimento muito grande, você perde de si mesmo, você perde sua identidade. E como fazer para que eu me encontre comigo mesmo? E para eu me encontrar comigo mesmo, dentro desse processo de perda de memória, de declínio cognitivo, eu preciso do outro para estar comigo. E esse outro são os filhos, são os terapeutas, é a equipe médica. Então, esse momento de acolhimento é perfeito. E o acolhimento também para a família, porque o momento do diagnóstico, todos choram, ficam impotentes. O que fazer? Então, como colocou o doutor Gabriel, fase inicial, está declarado o diagnóstico. Então, vamos nos acalmar, vamos ter paciência e vamos acreditar, sim, principalmente no desejo de vida, né? Porque esse desejo de vida vai fazer com que esse cérebro ele fique estimulado. Quanto mais o cérebro for estimulado do ponto de vista dessa perda de memória, mais ele vai entendendo a vontade de viver, o desejo de vida. Então, isso é muito importante. Acolher a família, acolher o paciente e fazer justamente os tratamentos terapêuticos e a questão da medicação. A medicação é muito importante, mas fundamental mesmo é colocar esse cérebro em vida, em atividades do ponto de vista físico, que é importante, e cognitivo. E é aí que entra o seu trabalho, né, Josemima? Fala um pouquinho, quantos pacientes você tem hoje que são diagnosticados com Alzheimer? Sim, o meu trabalho é fundamentado numa abordagem psicopedagógica. A psicopedagogia ela não é uma ciência, ela é uma área de aprendizagem que trabalha com o desejo de aprender. E a gente atua nessa cognição, né? Então, dentro desse processo de cognição, nós vamos estimular essa memória. Nós vamos estimular um cérebro que aprende, um cérebro que precisa estar disposto diariamente. E, na verdade, meu trabalho, quem me inspirou, de fato, foi a minha mãe, que nós temos... Hoje ela tem 87 anos, apresenta assim, um quadro de Alzheimer no nível intermediário. Há um declínio cognitivo, porém, esse declínio cognitivo ele está ficando de forma retardada por causa do apoio das terapias, né? Então, assim, no consultório eu tenho alguns outros idosos, sim, e a dica é o seguinte: foi declarado o diagnóstico, não vamos perder tempo. É preciso colocar esse cérebro em evidência, porque nós aprendemos todos os dias. E, no caso do Alzheimer, esse cérebro precisa entender o funcionamento, inclusive, dos setores. Ele precisa fazer novas conexões, porque o nosso cérebro é plástico. Basta a gente oferecer algo para ele, que ele vai reter informações. Verdade. Mas, para a gente oferecer algo para esse cérebro, tem que ser muito significativo, porque ele só vai reter aquilo
aquilo que é funcional para ele. Então, esse terapeuta, o médico, os filhos, né, os parentes do Alzheimer, têm que estar com muita disposição, principalmente afetiva, para fazer essa relação do afeto, do amor, da paciência e de potencializar o desejo de vida, porque enquanto a vida, há um cérebro que desperta todos os dias para aprender. É nessa perspectiva a minha abordagem psicopedagógica. Coisa boa o seu trabalho. Doutor João Gabriel, tem cura o Alzheimer? A gente pode dizer que tem cura? Não, a gente pode falar claramente que hoje não há cura para o Alzheimer. Existem tratamentos, como a psicopedagoga falou, nós temos o remédio e nós temos também a terapia cognitiva. Tá? Existem outros fatores que a gente pode levar em consideração, tem alguns estudos científicos, mas a gente não tem cura. Geralmente nós fazemos a associação das medicações com a terapia cognitiva. Então, é extremamente importante a reabilitação cognitiva. Para a gente finalizar, vamos falar sobre prevenção. Quem ainda não foi diagnosticado e tem medo de lá na frente receber esse diagnóstico, o que a pessoa deve fazer durante a vida para evitar, por exemplo? Perfeito. Existem alguns fatores de risco e a gente tem que eliminar esses fatores de risco. Tá? Então, são inúmeros, vamos falar os principais. Os principais: obesidade, hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, falta de exercício físico. Então, fundamental. Vários trabalhos científicos mostrando que o exercício físico é fundamental para prevenir o Alzheimer. Dieta. Então, hoje parece que a dieta do Mediterrâneo, como é que é a dieta do Mediterrâneo? Rica em verduras e vegetais, peixe e azeite, parece reduzir de forma significativa a incidência de Alzheimer. Olha que bacana. O ensino e o aprendizado. A chance de doença de Alzheimer em professores universitários, ou seja, pessoas que estudaram a vida inteira, passaram a vida inteira utilizando bastante o cérebro, é muito baixa a chance de Alzheimer nessa população. Então, a gente tem que estimular bastante o cérebro e levar uma vida extremamente saudável para que haja uma prevenção da diminuição da chance de Alzheimer. Olha aí, fica a dica para você, então. A gente vai encerrando esse bloco. Eu vou me despedir do doutor João Gabriel. Muito obrigada por ter vindo e ter tirado nossas dúvidas. Muito obrigado, Dani. Obrigado a todos. Josemima Mesquita, foi um prazer receber vocês aqui. Quero você muito mais vezes aqui no Vivendo Bem. Muito obrigada pela oportunidade desse diálogo. Obrigada, doutor Gabriel. E, com certeza, viremos novamente. Fica essa dica importante para a tua saúde, mas faz o seguinte, no próximo bloco do nosso programa, né, a gente vai falar um pouquinho sobre moda, sobre tendência. Então, você que quer estar em alta aí, quer estar na tendência, nesse outono e inverno, não sai daí, viu? É rapidinho.